Direto da redação. E o sul do Espírito Santo tá pegando fogo. Presidente Kennedy, a cidade tá pegando fogo. Pegando fogo, assim, obviamente que é uma metáfora, né, gente? Não é que tá havendo incêndio, não. Daqui a pouco vão dizer que eu estou espalhando fake news. Não, mas tá pegando fogo é o ambiente político. O clima tá quente, o clima tá aquecido. O prefeito interino Júnior de Gromobol está promovendo demissões, está fazendo uma faxina na gestão municipal, tirando ali, demitindo ex-auxiliares do ex-prefeito Dorley Fontão. Ele é prefeito interino porque ele é presidente da Câmara. A eleição foi anulada na cidade porque o Dorley ele teve um mandato dele, ele foi impedido de tomar posse porque ele tentou disputar o terceiro mandato. E aí isso a lei não permite. E depois tentou forçar a barra e assumiu o mandato por meio de medidas judiciais. E foi barrado também pelo tribunal em primeira instância, segunda instância e também no Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo no âmbito do STF. Nós vamos agora aqui voltar novamente aquele áudio do Dorley Fontão que a gente colocou ontem aqui. Pode colocar de novo, porque ele está choroso. Ele está dizendo que está chamando o Júnior de Gromobol de ingrato. Ele disse que ele deu a prefeitura de mão beijada para o Júnior de Gromobol. Ele deu. De que forma ele deu, de que forma foi essa ação, de que forma foi essa entrega. A gente precisa entender esse contexto melhor. Vamos primeiro aqui ao áudio do Dorley, por favor. Sabe o que acontece nisso? O que acontece é pessoas sem palavra, pessoas que não têm gratidão, não tem pena do pobre. A menina está falando aí, realmente não tem pena do pobre. Porque quando desempregam uma pessoa, está desempregando a família. Eu acho isso muita injustiça. Vocês sabem quando eu fui prefeito, se eu fiz esse tipo de coisa. Abracei todo mundo. Agora o cara vem se vingando, rapaz, tirando as pessoas, porque tá comigo ou tá com quem? Isso é palavra que a pessoa pergunta a alguém, rapaz, eu quero saber o dia que eu fiz mal para essas pessoas. Só fiz o bem. Apanhei, dei de mão beijada e depois fica mandando as pessoas embora. Isso é uma covardia, isso é bom para as pessoas verem. Tá bom. Tem nada como Deus. Dorley, aqui no Rio de Janeiro tinha um slogan de Brizola que os simpatizantes usavam. Tá com Brizola ou tá com medo? Então o Júnior deve estar perguntando agora ao pessoal na prefeitura aí, tá com o Júnior ou tá com medo? Tá com o Júnior ou tá com o Dorley? Sabe por que o Dorley, o Júnior é o prefeito de fato, interino, ele responde pela prefeitura. As pessoas não têm que ter obediência a um ex-prefeito que está fora, que não tem cargo, isso é até usurpação de poder. As pessoas elas têm que ter nesse momento ali obediência hierárquica ao prefeito que governa, ao Júnior de Gromobol. Então ele está certo ao fazer isso. Exigir que as pessoas elas tenham obediência hierárquica a quem governa, a quem nomeia, a quem destitui, a quem ordena a despesa. Porque daqui a pouco vai criar uma situação em que o cara vai dar uma ordem, o cara primeiro vai consultar o Dorley se pode obedecer ou não. Aí fica aquela situação, é o poste urinando no cachorro, quando tem que ser o contrário, o cachorro tem que urinar no poste. Então assim, não se comporta. Mas o Dorley, ele chama o Júnior de ingrato, porque ele deu a prefeitura, vou abrir aspas, porque ele deu a prefeitura de mão beijada e o Júnior agora é um ingrato. Mas eu tenho aqui, Dorley, me foi enviado aqui um áudio do ex-prefeito aqui, Narciso Jaqueira, companheiro, velho companheiro seu, contigo, amigo, ex-amigo, né? E quando você usou aí o termo gratidão, ele deu um pulo. Ele, epa, gratidão? O que é isso, companheiro? Alto lá! E falou coisas que eu ouvi, talvez você também eu não sei se você vai gostar de ouvir. Mas eu, assim, insisto, peço que ouça o que diz o ex-vereador Narciso Jaqueira sobre o Dorley, com que ele conviveu, e essa experiência em termos de gratidão, reciprocidade. Põe o áudio, por favor. Que é Narciso. Quem não sabe quem é Narciso, eu sou Narciso Jaqueira. Eu fui vereador há uns 30 anos atrás. E nós sempre fui muito amigo de Dorley. Aí eu fiquei 4 anos como vereador. Fui o mais votado da época. E aí eu não quis repetir o mandato. Eu chamei Dorley e disse, Dorley, eu vou colocar você no meu lugar.
para ele ser vereador, que ele tinha um sonho, tinha muita vontade de ser vereador. Eu vou colocar você como vereador. E parti para cima, e fui lá e elegi ele, porque ele não ganhava nem para lixeiro. Isso é a verdade. E quem pergunta ao presidente Kennedy de Santo Eduardo se ele ganhava para lixeiro. Aí elegi ele. E assim tocou. Eu ajudando ele, fazendo uma coisa e outra. Mas antes disso, eu eleger ele, a mulher dele me liga. Narciso, chorando, em desespero lá dentro do hospital evangélico, que Dorley estava passando muito... Não, falou assim, Dorley está morrendo. Tá bom, tô indo para aí. Tomei até um susto. Aí fui para lá, quando cheguei lá, Dorley estava lá, aí uma equipe médica que ia operar ele, aguardando o pagamento. Aí eu cheguei e deixei, conversei com os médicos e deixei um cheque assinado, ouro do Banco do Brasil, quando era cheque ouro do Banco do Brasil, eu deixei lá, em branco, e disse para os médicos, o homem que vocês vão operar, ele não tem preço, salve a vida dele, o que vocês puderem fazer, e o cheque está aí assinado. Aí esse cidadão, ele quer falar de gratidão, de palavras, homem sem palavras, sem gratidão. Quem é ele para falar isso? Um cara sem palavras e sem gratidão é ele. Ele que não sabe o que é isso. Ele não, a família toda. Vai embora. Eu tenho muita coisa para falar de Dorley. É porque vocês não vão me aguentar para ouvir. Mas eu vou passar outros vídeos depois. Um dia Regina sai da casa dela. Se você botar esse aqui, eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, porque que ele vai falar. São 2 áudios dele, não é isso, do Narciso Jaqueira? São 2 dele, não é isso? São 3 total. Mas você vai ver na sequência agora o que ele vai narrando, porque são experiências que ele teve com o Dorley ao longo, porque ele elegeu o Dorley vereador, ele era vereador, foi o mais votado, segundo ele não quis mais ser vereador, vou botar alguém no meu lugar, chamou o Dorley, vai ser você. E o Dorley não tinha prestígio para se eleger vereador. Então naquela ocasião, nós estamos falando de 30 anos passados, ele financiou, ele deu todo o suporte e fez o Dorley pela primeira vez vereador. Porque Dorley, na verdade, a família assim, de Dorley, da esposa do Dorley, é originária de São Francisco Tabapuana. Ele é genro de um político lá conhecido como Caboclo. Então ele vai e faz a carreira política dele em presidente Kennedy. E o start, o início, o pontapé inicial, é então o Narciso Jaqueira. Mas vamos aqui ao segundo áudio. Um dia Regina sai da casa dela e vai atrás de mim lá na Jaqueira. Ai, Narciso, eu numa situação ruim, aí é outra parte. Eu numa situação ruim, mas o Dorley é meu amigo. Aí eu peguei e falei, meu, Dorley tá lá na mata, lá na Bahia, e tá falando coisa por coisa, não sei o que houve. Montamos dentro de um carro, e um tio da mulher dele sabe disso, Regina, tio de Regina. Entramos dentro do carro, eu, Regina, o tio e Evilásio de Jaqueira. Mas eu tive que pagar um carro emprestado de um amigo meu, um Monza Zero da época, que é eu que tinha nome para pagar esse carro emprestado. Paguei o carro emprestado e fomos para a Bahia atrás dele. Tudo pago por mim. Chegamos lá, resgatamos ele, trouxemos ele de volta, veio embora e tal. E ele perguntou, nem dizer obrigado até a data de hoje. Agora quer falar de gratidão? Quem é ele para falar de gratidão de alguém? Palavra, aquilo que ele não tem é palavra e gratidão. Olha, ele mencionou aí agora que Dorley tava maluco dentro de uma mata, que Dorley pirou dentro de uma mata, tava pirado, tava doido, tava assim, caminhando dentro de uma mata. Eu não sei o que foi que incorporou Dorley, o que levou Dorley para dentro de uma mata. Mas o que ele fala aí é isso. E que a esposa de Dorley procurou Narciso, por favor, vamos à Bahia, preciso ir à Bahia, porque Dorley está dentro de uma mata falando coisa com coisa e ninguém sabe o que está acontecendo com Dorley. Dorley então estava pirado, estava doido dentro de uma mata, estava doidão. Ele foi lá, ele pegou um carro emprestado, foi à Bahia, botou o Dorley dentro do carro,
trouxe o Dorley para presidente Kennedy. Bom, o que acontece é importante ter esse relato agora, porque dizem que na vida de político o passado vem na frente. O passado diz muito. Então, para você saber quem é um político hoje, você às vezes, para você identificar, você analisar o perfil no político, você tem que analisar o histórico dele, a vida pregressa do político. Aí por isso o passado vem na frente, porque para você tomar decisão hoje tem que olhar o passado dele. Então o que ele está mostrando é um passado do Dorley que talvez pouca gente conheça, gerações de presidentes que não conheça, porque o pessoal conhece o Dorley prefeito. O Dorley que é dadivoso com o dinheiro público, com o dinheiro dos outros, com a prefeitura, e que ali está de olho nos seus, né, nos seus apadrinhados. E é um cara que em alguns momentos foi muito soberbo. A postura dele aqui eu sempre vi, sempre analisei com uma postura de soberba durante a gestão. A família se assenhoriou do poder, filha, secretário, que não sei o quê, que escolhia isso, que escolhia aquilo. São histórias que me narram, né? E as pessoas, elas entram elas têm a chamada síndrome da perenidade. É a síndrome de achar que o poder é eterno. E tanto ele achava que era eterno que ele queria prolongar e queria o terceiro mandato. A síndrome da perenidade. Mas eu vou continuar no auge aqui. Então essas coisas que o Narciso Jaqueira está narrando aqui, ela vai traçando um perfil do Dorley que você vai compreender o Dorley no poder e agora nesse período de abstinência do poder, quando ele está fora do poder. E que o seu sucessor, Júnior de Gromobol, até por sobrevivência, para a preservação do seu CPF, ele tem que promover uma certa, eu vou dizer aqui, uma desdorleização do poder. O que eu vou explicar aqui como desdorleização? É como a desdolarização. É você desdolarizar, você livrar a economia mundial da dependência do dólar. É você promover a descarbonização, é você livrar o mundo do carbono, do gás carbono que está poluindo a atmosfera. E nesse momento a prefeitura de presidente Kennedy, ela ainda está tomada pelo pessoal do Dorley Fontão e não vai estabilizar nada ali. Não vai haver estabilização enquanto o prefeito sucessor Júnior de Gromobol não promover essa desdorleização da prefeitura e fazer o governo dele, tomar as decisões dele. Porque não cabe ele ser ventríloco. Então ele tem que tomar as decisões dele. Ele está sendo assim, está sendo corretíssimo. Ele está preservando o próprio Dorley. Na verdade, o Dorley não se deu conta disso. Ele está preservando o Dorley. O rombo que tem lá, o Dorley, é de 545 milhões, segundo o Serviço de Contabilidade da Prefeitura em audiência pública recente. Então, assim, o que tem aí é de uma gravidade enorme. Se o Júnior de Gromobol resolve abrir essa prefeitura para uma auditoria, em 5 minutos, eu digo uma coisa, tem gente que vai sair daí correndo, vai ter que sair do país. Eu vou agora aqui ao terceiro áudio do Narciso Jaqueira, vamos lá. Ele tem muita gratidão que ele fez comigo, não, ele fez com a minha esposa é advogada e trabalhava na Câmara por muitos anos na Câmara. Aí, agora na saída dele, ele deu um presentinho, mandou ela embora. Isso é o serviço dele, de gratidão. Isso é ruindade, maldade. Eu fiquei contra ele, mas minha mulher não. Eu fiquei contra. E ela sempre foi puxar a saca dele, fez tudo. Aí ganhou um presentinho no final do ano, de ano novo, presente de ano novo, demitida. Ela foi demitida pelo vereador, o presidente, mas mandado por ele. É isso aí, o serviço dele. E quem dizer ingratidão, que gratidão ele tem por alguém? Terrível, hein? Terrível, assim, isso é um depoimento, viu, Dorley, que você não ia gostar de ouvir, de repente, porque eu coloco aqui, porque dificilmente as pessoas teriam acesso a esse tipo de depoimento, assim, em cadeia, de rádio, TV, as pessoas, porque como a imprensa,
Nesse local a gente sabe como funciona, como é a relação promíscua, né, entre imprensa e quem domina a máquina. Então a gente talvez seja um canal aqui específico, talvez um dos poucos canais que vai dar vazão, que vai colocar isso. Eu vou ainda ao sul do Espírito Santo, porque o jornalista Fernando Guimarães também mandou um áudio aqui, eu tenho como complementar. Vamos lá, por favor. Meu nobre amigo Roberto, bom dia. Você que é a voz hoje do sul do Espírito Santo, nessa cachorrada política que existe hoje dentro de Presidente Kennedy de Marataízes. Marataízes está uma vergonha, está um prefeito aos 80 anos de idade, incompetente, deixa a desejar e cercado de pessoas loucas para sentar em todas as cadeiras. Marataízes hoje não tem área da saúde, mandou todos os médicos especialistas embora e prefere ficar com estudante de medicina. O Toninho Bittencourt, que se conheceu como gestor, na iniciativa privada foi maravilhoso. Teve tudo na vida, mas politicamente, no trato com o próximo, é um verdadeiro desastre. E em Presidente Kennedy, a coisa está pegada. Mas tudo isso foi na voz do Giro Capixaba, do Portal Viu, do Diário da Guanabara, através de Roberto Barbosa. Essa mexida que o prefeito Júnior deu e vai dar continuidade, porque se ele parar aqui, é meia bomba e não é bom para ele. Ele começa a dar uma cara nova ao governo dele mesmo. E infelizmente, Dorley Fontão não entendeu que rei morto, rei posto. E quando ele fala de gratidão, a resposta está aí, de um homem que salvou a vida dele várias vezes, manteve ele financeiramente várias vezes e ele se esqueceu disso. Quando chega no poder, quando está na campanha, é nós. Quando senta na cadeira, é eu. E o Dorley começa a experimentar o que é um político sem mandato. Honra, gratidão são para poucos. Um abraço para você, Roberto. E graças a Deus, o povo de Kennedy, de Marataízes, de Itapimirim, essa região sul, tem no Giro Capixaba, no Diário da Guanabara, a voz de Roberto Barbosa.